A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, do versículo 28 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes, dentro destes primeiros dias do ano de 2025, a liturgia propõe a nós uma reflexão que é muito importante, que nós devemos aproveitar Ano Novo para nos deixar iluminar as trevas do nosso coração e ficarmos assim cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus. E não tem coisa melhor do que a gente se orientar pela palavra de Deus, o Evangelho. Aqui no Evangelho de hoje, que é uma continuação do que nós ouvimos ontem, os fariseus queriam saber se João Batista era o Messias, e João Batista negou 3 vezes que não era, e que ele não era nem digno de desamarrar as sandálias. E agora João Batista vê Jesus se aproximando dele, e quando João viu, iluminado pelo Espírito Santo, ele, como um sinal concreto de reconhecimento, ele anuncia, proclama que Jesus é o Cordeiro de Deus, o Filho amado do Pai, que tem a presença do Espírito Santo sobre ele. Que coisa mais grandiosa, não é? E sábia, a sabedoria de Deus iluminando o profeta João Batista. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o pecado é obstáculo que nos impede de viver e realizar a vontade de Deus. Por isso, Jesus, no Evangelho de João, ele vem tirar o pecado do mundo, que é justamente você achar que é o dono da situação. O pecado é esse, é um pecado de orgulho, é um pecado que, se nós não tivermos cuidado, não tem perdão, porque você nega a sabedoria de Deus, a iluminação do Espírito Santo. Jesus falou numa outra passagem, Jesus disse que todo pecado tem perdão, menos o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você rejeita a iluminação do Espírito Santo habitar em você, para você proclamar Jesus como Messias, como Salvador, como o Cordeiro de Deus. E aqui essa expressão Cordeiro é um título antigo que vem desde o Antigo Testamento, se refere àquele Cordeiro pascal
que todo dia se oferecia no templo para lembrar a saída do Egito. E que quando você estava livre, então você chegando no templo, em homenagem àquela libertação do Egito, da escravidão, você oferecia a Deus um cordeiro. Esse símbolo é assumido por Jesus. Jesus agora vem não como um símbolo, Jesus vem agora como o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a raiz de todo o mal, o egoísmo principalmente, que é a raiz de toda desgraça. E São João Batista, que foi o precursor de Jesus, apresentou Jesus como esse cordeiro, que na época o povo entendia o que era que queria dizer, não é? Então não vamos mais oferecer agora animais a Deus, nós agora estamos oferecendo o próprio Jesus. Na missa, Jesus é o cordeiro que se imola, Jesus é o altar e Jesus é o sacerdote. Então veja que coisa grandiosa nós temos na nossa vida agora do Novo Testamento. E também João faz uma referência ao servo de Javé, anunciado por Isaías. Isaías diz que quando o Messias chegasse, ele ia ser um servo sofredor. Era através do sofrimento que nós iríamos ter a salvação do mundo. Portanto, nós estamos vivendo esse tempo dessa graça de Deus. E o que é que precisa, meus irmãos? Nós aprendermos. Qual é o exemplo de João para nós? Ele diz que nós devemos ser compromissados com o verdadeiro conhecimento que vem pela nossa fé. Porque quando João disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E João viu, porque João batizou Jesus nas águas do Jordão. João batizava só com a água. O batismo de João era simbólico, era de purificação. Mas João anunciou que Jesus tinha um batismo no Espírito Santo e no fogo. É tanto que quando a gente se batiza, a voz do Pai diz assim: este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloco todo o meu amor. Então João passa para nós nesse texto de hoje que nós devemos ser compromissados com o conhecimento verdadeiro da pessoa de Jesus. Nós temos que viver Jesus na nossa vida e temos que anunciá-lo aos outros. Nós não podemos ficar só para nós. Nós temos que partir para uma vida que seja a nossa prática caritativa, a preocupação pela justiça e pelo respeito e pela dignidade de todos os homens. Assim estaremos vivendo a nossa fé e a nossa religião cristã. Oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos, iluminai-nos e acendei em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que assim possamos reconhecer sempre o Salvador do mundo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, e aderir a Ele fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 1, do versículo 29 a 34. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.